pessoal, eu sou o Rodrigo Bastos. E eu sou o Paulo Vaz. E nós estamos começando hoje o podcast Caminho Desvelado. Nós vamos abordar muitos conteúdos legais para vocês, tirando aí o lado velado, o oculto, o segredo, tudo que está por trás de uma série de informações e conhecimentos de várias civilizações diferentes do passado e também de religiões e ordens iniciáticas. A nossa proposta é também trazer temas da atualidade, inclusive sugerido por vocês. E como tudo está conectado, sincronizado, a gente vai perceber que todas essas leis herméticas do passado, tudo se conecta com a nossa realidade do dia a dia. Né? Então os caminhos se encontram e estamos aqui no nosso programa piloto. Então, sejam todos muito bem-vindos. Vamos dar início. E a sua participação é muito importante, né? Curtam, compartilhem, comentem, critiquem, peçam sugestões, né, de temas que a gente pode trazer aqui para vocês para poder abordar. Né? A nossa intenção, na verdade, é trabalhar com a verdade, desmistificando, né, o rótulo que, na verdade, muita gente coloca aí. Então, estamos hoje, né, dentro desse programa piloto, né, que nós estamos chamando de Portal Zero. Né? Dentro do ocultismo, né, existe uma ciência milenar chamada Tarô, né, onde o louco às vezes é considerado como arcano 22, arcano 0, arcano sem número, justamente porque ele é o start. Como nós estamos aqui no start desse programa, estamos aqui carregando a energia do arquétipo, do louco, dentro da nossa primeira jornada dessa viagem. E é interessante também falar para vocês que a estrutura desse podcast ela vai ser diferente. Ela vai ser conosco, né, também sozinhos aqui, galgando níveis de consciência também. Cada vez que a gente se aprofunda mais nos capítulos, nos episódios, aqui também, dessa primeira temporada. E também vamos ter convidados muito especiais que vão passar por aqui também conosco presencialmente aqui no estúdio. Nós já temos, né, algumas sugestões, né, de amigos e colaboradores, né, que sabiam e, na verdade, cobravam, né, essa nossa iniciativa. Né, e o tema sugerido para o nosso podcast inicial é Demiti meu chefe e fui ser feliz. E agora, como que a gente faz, né? Muita gente tem, né, atualmente, quando desperta, né, para a vida espiritual, pode-se dizer, independente de religiões, é claro, tá, gente? A gente é totalmente aqui universalista. Estão passando por um processo de transição de carreira, que a gente chama, né? De sair, descobrir que, nossa, eu tô aqui numa escravidão total pelo sistema, vivendo uma vida mecânica completamente e não tô conseguindo nem respirar aqui, ter um respiro para mim mesmo, né? Pensar sobre questões existenciais, por exemplo, da vida, cuidar um pouco da nossa evolução, né? Como pessoa, como ser humano, na nossa vida também espiritual, de autoconhecimento, enfim. Então, o que fazer, né? Quando você se descobre no meio disso tudo? Como fazer uma transição, por exemplo, para quem quer, claro, né? Uma transição, digamos, de carreira, uma transição de sair do lado do tradicional totalmente, né? Para um lado de trabalhar com algo que mais ama, digamos, né? Quando a gente desperta, né, para um caminho evolutivo, muita gente se depara com esse tema, né? Do que fazer, né? O que eu faço? É interessante, né, que esses tipos de conflitos ou iniciativas, no fundo, sempre existiu, mas vocês podem estar se identificando com o tema, vocês podem conhecer inúmeras pessoas que estão passando por esse processo que parece estar, né, aumentando, né, nos últimos anos. Né? Era um fenômeno que já ocorria ali antes da pandemia e depois da pandemia parece que houve um grande acelerador, né, do mundo para ocorrer essas transições.
né? O pessoal de psicologia falava muito, né, da crise dos 30, dos 40 anos, e nós, como astrólogos, né, dentro dos nossos mapas, a gente aborda muito, né, o retorno de Saturno, mais ou menos por volta dos 30, o retorno de Urano, mais ou menos por volta dos 40, que puxam essas necessidades de realinhamento, né, de se preparar, né, e de romper com aquilo que você não está feliz para se jogar, na verdade, numa nova etapa, né, para se jogar, na verdade, em novos planos, em novos projetos. Só que, né, a gente atende muitas pessoas, etc. e tal, e a gente tem observado que não é só a galera do 30 e do 40 anos que está passando por isso. A galera de 55 também, a galera de 25 também, a galera de 30 e poucos também, né? Então, o que está acontecendo? Né? Nosso mundo está acelerado, né? E hoje a gente está aqui no mundo das IAs, das inteligências, né, artificiais, né? Onde cada vez podcast como o nosso vai se tornar cada vez mais raro, né? Onde as pessoas, na verdade, estão desfrutando de tecnologia para poder, né, trilhar, acelerar o processo. Então a gente está no mundo de hiperaceleração. Então, frequencialmente, a gente está, né, adiantando essa crise dos 40, essas crises dos 50. Né? Então, isso não tem idade para acontecer mais. E nós vamos ter, devido a isso, né, inclusive, uma prática. Todo episódio nós vamos ter uma prática para que a gente consiga ir por esse caminho de desaceleração, que nada mais é do que voltar ao seu ritmo original. O mundo, ele tá, né, como o meu irmão aqui, que eu chamo espiritual, amigo, né, aqui comigo no podcast, nós temos aí um processo, né, de voltar a esse caminho original que eu estava falando, né? Voltar a essa frequência original, a essa vibração original. Muitos terabytes de informações a gente recebe o tempo inteiro, né? Tanto de celular, que a gente não larga ele parece agora uma continuação do corpo, né? Você paga com o seu celular, você, enfim, faz milhões de coisas com o celular, né? Agora, nem a carteira mais a gente está trocando aí. Tem uma galera, inclusive, que nem anda mais com carteira. A carteira virou uma coisa obsoleta, né? Porque o pagamento, como eu falei, está acontecendo também pelo celular, né? Daqui a pouco vamos ter um chip. Enfim, com a evolução aí da inteligência artificial, a gente vai ver que o mundo ele vai mudar assim muito, né? Uma série de empregos, inclusive, estão perdendo-se, né? Muitos trabalhos aí, inclusive, empregos para inteligência artificial, muitas pessoas aí criando, inclusive, agentes de IA, né? Enfim, com vários agentes você consegue montar uma agência realmente que tem, né? Com várias pessoas trabalhando de uma maneira automática, muitas coisas a gente vai falar por aqui. Então, isso tudo, no final do dia, a gente está com um acúmulo tão grande de informação que a gente dorme, acorda no dia seguinte e ainda está com aquela aceleração. Com aquela aceleração momentânea, né? Mas ela se transforma duradoura por causa do nosso dia a dia, do nosso cotidiano. E transformar, então, voltar a ter hábitos mais saudáveis ou hábitos de limpeza, pode-se dizer, do nosso corpo físico, do nosso corpo metafísico também, da nossa energia, enfim, é um processo diário, é uma prática diária. E isso a gente vai estar colocando aqui para vocês em todo episódio. Nós estamos, né, na era de Instagram, TikTok, onde tudo, na verdade, denuncia muita agilidade, né? Inclusive, né, eu fiquei sabendo, né, li aí umas 3 semanas atrás, né, que a Netflix está passando a produzir um conteúdo próprio, né, baseado, né, em nós, né, que estamos assistindo uma televisão, um programa, um filme, mas não abrindo mão do nosso celular ali na mão, mexendo, conectando, passando ali o tempo todo. Então, né, agora,
né, o gancho, né, para prender a atenção do espectador é algo impactante nos primeiros 3 segundos. Senão, na verdade, a pessoa se dispersa, muda e vai, na verdade, para outra coisa. Nós estamos no mundo, na verdade, onde está tudo muito acelerado e que ninguém aguenta muito mais uma coisa, na verdade, muito longa, né? Daí a dificuldade das pessoas, né, estarem, né, com o hábito da leitura, o hábito das novelas antigamente, que paravam gerações ali, as pessoas não conseguem mais parar ali 40 minutos, 1 hora para poder ver, né, uma determinada situação. Então nós estamos num mundo cada vez mais acelerados, mas isso não significa que o nosso interior tem que estar acelerado. Nós temos que ter determinados mecanismos para devolver a nossa presença, porque uma aceleração conecta a gente com o futuro, né? E a gente acaba se desconectando com o nosso sentido da presença, né? Do estar presente, do aqui e agora, né? Se a gente não valorizar isso aqui, daqui a pouco, na verdade, passou, né? E a gente estava lá preocupado com alguma coisa do futuro, talvez hipotética, talvez que nem acontecesse lá, né? E a gente deixa, na verdade, aproveitar, né, o presente da vida, que é o nosso presente, né? E a gente estava conversando, né, sobre as faixas etárias, né? Como astrólogos, né? A gente sabe que não só a influência de Saturno, como também de Urano, como também de Netuno e de vários outros, né, transgeracionais, que a gente chama, eles pegam, né, o pessoal da década de 20 ali, década de 20 não, com 20 anos, enfim, geração de 30 anos, 40, 50, 60. E uma das coisas que está realmente assolando a humanidade, né, eu não sou kardecista, porque eu já fui também kardecista, mas eu assisti aí uma palestra do Divaldo Pereira Franco, antes dele desencarnar. Ele fez 2 palestras, uma em São Paulo, na capital, e uma em Santos, e eu fui nelas. E em seguida, ali da pandemia, foi ali por volta de 2023. Estamos em 2026 agora, né? Então tem praticamente aí 6 anos. E uma das coisas que ele falou, né, ficou muito marcado, porque ele falou que até 2025, e a gente já passou, né, por esse ano, mais da metade da população mundial estaria com crise de depressão, ansiedade e pânico. A gente está falando de mais de 4 bilhões de pessoas. Atualmente a gente está com 8 bilhões e pouco de pessoas encarnadas no mundo. Isso é um número muito alarmante, né? E isso está pegando desde pessoas mais novas, como também pessoas mais velhas, né? E a gente está vendo aqui também, entre clientes, enfim, que a gente atende no decorrer de toda a vida, né? Quantos anos você está atuando? 40 anos atendendo. E eu tô desde 2014, então eu tenho 12 anos atendendo também clientes, né? Dando curso também juntos, separados, enfim, e tendo cada um nosso setor, pode-se dizer, né? E também trabalho juntos, como a gente está aqui fazendo também para vocês, né? Enfim, e a gente está detectando realmente que isso é uma questão, é uma crise, na verdade, mundial que está acontecendo. Divaldo Franco, ele realmente estava certo, né? Só que isso muitas vezes não é levado, né, nem como uma doença. Olha que loucura. As pessoas chegam tendo ataque cardíaco, que parece ataque cardíaco, mas não é, né? Por exemplo, em hospital, pessoas até muito mais novas, né, relatando pressão na cabeça, enfim, uma série de coisas ali que os pais, nem os médicos têm como detectar, né? Então, se você vai ali para um psiquiatra e um psicólogo, ele já está ligado nisso, né? Claro, né? Estudante da mente, né, do cérebro humano, enfim, e já detecto ali que a pessoa tem ali alguma coisa que está ali, enfim, levando a vida dela a ser um pouco mais difícil, né, um pouco mais complicada. E isso é uma das questões principais, assim, que a gente pode falar aqui, porque é uma crise realmente humanitária, é uma crise realmente mundial e é uma crise que muita gente aí médicos, né, ainda, e pessoas que não estão estudantes, né, da psicologia, da parapsicologia, enfim, da mente humana de modo geral, não sabem o que está acontecendo, não sabem, inclusive, decifrar, né, o que é ansiedade, o que é depressão, o que é uma crise de pânico. Enfim, é legal a gente relatar isso, porque
dá para ajudar, né, outras pessoas também a saírem disso. Eu, por exemplo, infelizmente, eu perdi 2 amigos com crise de depressão e ansiedade e pânico, né? Enfim, amigos realmente pessoais, né? Uma grande amiga por causa de remédio, por depressão, crise por causa de várias coisas, entre elas, inclusive, por gostar de pessoas do mesmo sexo, e a sociedade, tanto família quanto os amigos, não aceitavam e cometiam bullying nesse sentido, né? Ela acabou cometendo o suicídio, e um outro amigo também. Autodesvivimento. Autodesvivimento, é ótimo. Ele acabou também, enfim, cometendo suicídio também, e deixando a esposa, né, e filhos também. Enfim, então isso é uma crise realmente, só para dizer para vocês que é legal a gente falar também sobre coisas aqui que se aprofundar mais, né, nessas questões humanitárias, enfim, que estão acontecendo. Agora, é muito interessante, dentro daquela máxima, né, do ocultismo, que não existe certo ou errado, né, tem muita coisa, né, que soa, na verdade, como problema, mas, na verdade, é da solução, né? Voltando aqui ao nosso tema, né, demitir meu chefe e fui ser feliz, né? Quem são as pessoas que estão fazendo isso hoje? São as pessoas que mais sofrem de burnout, de crise de ansiedade, né, de insatisfação com outras coisas, né, que sofrem de questões de depressão, que essas coisas sacodem e elas percebem, né, que elas vão adoecer, sucumbir, ou em casos extremos, né, se autodesviver aí, né, por dentro, né, de uma contingência de saber que não consegue ser feliz dentro do modelo do sistema atual. Então, né, quem é um pouco mais forte, quem é um pouco mais conectado, percebe que, na verdade, tem a chance de romper, né? Deixar a CLT ali do lado, deixar aquelas coisas que todo mundo gosta, né, de ter a estabilidade, o dinheirinho ali no final do mês, contar com o 13º, poder contar, na verdade, com as suas férias, aposentadoria no futuro, mas isso tudo tem um preço, né? E a vida vai passando, você ali dentro daquela determinada mecanismo robótico, né? E algumas pessoas percebem, né, que é melhor perder mão dessas supostas estabilidades, né, e correr, né, ali, né, para ser feliz. Óbvio, né, que nem todo mundo que toma esse caminho dá certo, mas aquelas que na verdade tentaram, né, e depois voltaram para o mercado de trabalho ali para a CLT, etc., então elas não voltam iguais, né? Elas voltam, na verdade, fortalecidas ali pela nova experiência, na verdade, pelas tentativas, né? E nós somos humanos, né? Que ninguém precisa ser perfeito, né? Todos nós erramos, senão a gente não estaria aqui, né, encarnados, né? Então a gente não tem que estar com a preocupação de a nossa iniciativa dar certo, né? O importante, na verdade, é que a gente tente, né? Que a gente coloque um sentido na vida, né? E aí, quem na verdade está passando, né, por esse problema, né, a sugestão que eu dou, na verdade, tenha coragem, acredite no seu projeto, porque qualquer coisa feita com o coração, com vocação, com vontade, pode dar muito certo, né? Uma pessoa pode dar muito certo plantando batata, outra pessoa pode dar muito certo vivendo de arte, né? Seja artes plásticas ou de artesanato. Uma pessoa pode dar muito certo, né, sendo ator experimental num nicho novo de internet, né? Então, na verdade, você tem que acreditar, né, dentro daquele processo para poder movimentar, para poder ser feliz. Não acha, Rodrigo? Com certeza. Então, esse é um dos caminhos mais desafiadores, né? O dia a dia realmente do trabalho, o dia a dia realmente de você estar ali com o teu chefe querendo matar ele, mas você não pode. Enfim, tem uma série de questões aí que a gente passa, né, vinculado ao trabalho. Tem uma cliente minha, por exemplo, que ela
é uma líder de mais de 60 pessoas, né, no trabalho dela, e ela estava relatando para mim e trouxe isso, né, atendendo ela com uma mentoria que eu dou, mentoria Atlântica Comportamental do Método MAC, e ela estava me mostrando o que está acontecendo e como que a gente pode implementar. Ela é uma estudante nossa, na verdade, de mais de 11 anos que a gente tem, a Maggie. E, enfim, e ela estava relatando ali, né? Não vou falar mais o nome completo da pessoa, mas ela estava relatando ali pra gente das dificuldades que tem ali naquela liderança, né? Dos subordinados e tal, com o chefe também, e tudo que tem ali, né? Que rola ali no trabalho. De um querendo passar a perna no outro às vezes, um querendo sobressair mais egoicamente que o outro, querendo subir na vida, ganhar mais dinheiro, subir hierarquicamente na empresa, enfim. E a gente estava trabalhando, né? Estamos trabalhando para que se consiga ir por um caminho de transformar aquela equipe, né? Transformar, colocando ali questões, ouvir mais, né, o outro, colocar ali questões e coisas do autoconhecimento para melhorar ali a parte evolutiva das pessoas e, consequentemente, elas trazerem um resultado muito maior, né? Então tem uma série de coisas, na verdade, que se pode fazer para melhorar isso. Enfim, tem uma série de coisas ali dentro, né, do dia a dia, do trabalho, que se pode fazer para melhorar. Tô tendo crise, então toma aqui uma técnica de respiração, por exemplo, para você sair. Cheguei muito carregado em casa, nossa, meu dia foi horrível, eu tô assim muito exaurido de energia, beleza, então no final do dia, vai lá, terminou de tomar o dia total ali, terminou teu dia, terminou de tomar banho quando chegou em casa, vai lá, pega uma xícara, por exemplo, com água, coloca 2 dedinhos de sal grosso, joga ali do pescoço para baixo, para descarregar o corpo físico, entre aspas, porque isso não descarrega, na verdade. Muita gente fala que descarrega isso, né? Mas não descarrega. Isso, na verdade, eleva a vibração. O sal grosso, especificamente, né, ele tem ali no composto dele uma frequência específica. Em tudo na gente tem frequência específica. O nosso coração tem uma frequência, um batimento cardíaco, uma frequência, nossos rins, tudo tem, né, uma frequência específica. No total, dá ali a quantidade de hertz que nós temos, né, que nós somos, cada um, né. Então, quando a gente está vibrando, por exemplo, numa apatia, quando a gente está, por exemplo, com vergonha, a gente está num movimento de contração, a gente está com frequências baixas ali, né? Baixa vibração. O sal grosso, a gente vive geralmente na 3D, como a gente chama, né? Entre frequências de 300 e 150, que já é apatia e tudo que eu estou falando, entre ali uns 399, porque de 400 já é de 4ª dimensão, enfim. Que nada mais é do que uma faixa etária diferente, tá, gente? Todo mundo está vivendo aqui tem nível de consciência diferente, é normal, né? Enfim, então... O sal grosso, ele tem uma frequência de 600 e poucos hertz. O que faz isso? Faz que a gente eleve a vibração. Quando eleva a vibração, não fica nada de negativo. Então, essa é uma forma da gente limpar aí um pouco do nosso campo físico e do nosso campo metafísico também. Então, isso traz, é claro, uma limpeza pra gente antes de dormir, né? Agora, imagina você, se não fizer isso, vai dormir no teu dia, você vai dormir com essa energia pesada, botar a cabeça no travesseiro, vai ter um sono que não vai ser legal, vai ter insônia provavelmente, vai ter um sono muito intermitente ali, não vai ter um sono profundo para entrar em frequências, por exemplo, de alfa, delta, outras frequências bem mais elevadas, sair da beta, que é de alerta, que a gente está vivendo aqui normalmente, né? Não consegue entrar nessas frequências. Quando você acorda no outro dia seguinte, você não descansou. Você está completamente cansado de novo. Aí vai ter que o quê? Ir para remédio, buscar ali um remedinho para melhorar a tua insônia. Enfim, isso tudo é uma série de decisões pequenas que a gente tem, que no final do dia, a gente está ali, ou no final da semana, ou no final de um mês, a gente está ali com a energia completamente defasada, né? Enfim, como equilibrar isso? É uma das formas, por exemplo, que a gente tem, passando aqui um pouquinho para vocês. E é muito interessante esse negócio, né, do sal grosso, né, que realmente dentro da mística, né, ela tem essa função de descarrego. Mas quem se lembra lá ou passou nos processos de experimentos de ciências na escola, né, tinha lá um experimento que você pegava lá
sal, não era sal grosso, era sal, mas poderia ser o grosso sem problema, né? Vinagre, pega lá a lâmpada com os 2 fiozinhos, enfia dentro da solução e a lâmpada acende, né? Mostrando que o sal realmente tem esse potencial de carretar energia. Por isso que muitas pessoas até têm, né, sofrem descargas elétricas ou são eletrocutados justamente por causa do contato com o sal, né? Ali, porque o sal, na verdade, ele é um bom condutor de energia. E falando, na verdade, sal, né? Ou seja, uma comida sem sal, né, é insossa, né? E aí é quando a nossa vida, na verdade, fica sem um tempero especial, ela fica sem graça, né? Por isso que, na verdade, cada vez mais pessoas estão, na verdade, dentro desse processo de transição de carreira, correndo atrás, né, de uma felicidade, né? E tentando sair da caixinha, né, imposta pelo sistema. E isso, na verdade, acaba virando uma bola de neve, né? Porque o sistema, ele, na verdade, ele é feito para te manter no controle. Ele é feito para te deixar, na verdade, exausto no final do teu dia. Então, quanto mais a gente vai nesse sentido de viver a vida mecanicamente, sem ter presença, você naturalmente vai por um caminho de ficar exausto no teu dia. O sistema, ele é como um teatro, onde você é o teu avatar, você é um personagem ali com aquelas coisas ali. Quando você encarna, pensa, você já tem ali algumas coisas pré-estabelecidas. Tem ali quem é o teu pai, tem ali quem é a tua mãe, tem ali o teu irmão ou a tua irmã, ou irmãos, tem ali os tios, tem ali quanto já de dinheiro que o pai ou mãe, enfim, está ganhando, como que já é a sua vida, se você já é uma pessoa que tem ali de uma classe social melhor ou não. Você já tem ali determinadas referências conforme você vai crescendo, né? Desde criança. A criança já, sei lá, mora numa vila, por exemplo, a criança sai, né? Crianças curiosas, elas saem entrando, por exemplo, nas casas dos vizinhos. O que elas encontram? Elas começam a encontrar ali coisas diferentes que os outros vizinhos têm. Dali, a criança começa ali a criação da personalidade dela, né? E nessa formação da personalidade, dos 3 setênios que a gente chama, né? Até os 7 anos, depois até os 14 anos, muito importante, depois até os 21, essa formação da personalidade, ela tem ali uma coisa muito importante ali de criar, né? De entender quem é ela, de entender todas essas coisas que já vêm, né? Como bagagem, enfim, já da vida, né? Como nasceu, já te dão ali aquele CPF e você já tem ali aquelas condições ali pré-definidas, que muita gente vê ali como destino, mas na verdade é uma pré-definição do que do teu destino, porque o sistema, ele na verdade é uma forma, né? É um formato, é como um programa de computador mesmo. Então ele te dá ali aquilo para você ir naqueles moldes. Mas o caminho, quando você vai para o caminho do despertar, que a gente chama, né, de tomar consciência do que é o sistema, você começa a ir ali para um nível 2. Ou seja, você começa a ir ali para um caminho de hackear o sistema. Não temos como sair do sistema, mas a gente tem como hackear ele. E como que hackeia ele? Aí, esse daí é que é o legal, que é o caminho do autoconhecimento, né? É muito importante isso, né? Porque se a gente estava comparando aqui nosso portal inicial, né, ao louco, né? O tarô, se a gente parar para pensar, tem essa mesma estrutura de formação da personalidade da criança, né, ali. Então nós podemos estar pegando ali os 7 primeiros arcanos maiores, que na verdade é a base, né, de formação dos primeiros princípios, né, são as mesmas forças, né, dos 7 planetas vistos ao olho nu, dos 7 dias da semana, dos 7 chakras, das 7 notas, né? Então são empoderamentos que você passa ali nos 7, né, primeiros arcanos.
depois, né, um segundo grupo ali, né, do 8 ao 14, e depois um grupo, um naipe, na verdade, mais superior, né, que pega todas as cartas estreladas, tal, lua, estrela, mundo, né, indo até o 21. E o louco, sendo o 22 ou o 0, ele é justamente, ele não foge do esquema, tanto que ele está dentro do tarô, né, mas ele hackeia o sistema, né. Quem, por exemplo, aí gosta de jogar pôquer, etc. e tal, o louco ele é uma corruptela ali do Coringa, né? Das cartas de baralho. E assim, o Coringa, na verdade, né, que a gente coloca lá, né, para substituir a carta que a gente não tem. É uma maneira, na verdade, de eu não tenho aquela sequência, eu coloco, na verdade, o Coringa, que é a arma que eu tenho, para poder driblar aquilo ali e bater o meu jogo, ganhar o nosso jogo, né? Então, é justamente essa energia da ousadia, né, do louco, que é o impulso para a gente poder hackear o sistema, né? A gente não tem como sair totalmente do sistema porque nós estamos na 3D, nós estamos dentro dessa energia e mesmo a periferia, ela faz parte do sistema. E é interessante a gente falar sobre isso, né? Sobre o jogo do tarô, por exemplo. Nas cartas também tem outros jogos, né? Nas cartas tradicionais também. Enfim, tem vários jogos de copo, como o poker, que meu irmão estava falando também agora há pouco. E muitos outros, né? E nos jogos, né? Eles desde pequeno, a gente que começa a despertar, começa a criar também novas coisas, né? Estamos fazendo isso em muitas coisas. Em filmes, por exemplo, infantis. Se for ver os filmes infantis, cara, eles são incríveis. Tem cada informação ali preciosa que você vê e ajuda a criança a entender já desde cedo o sistema para conseguir hackear o sistema, que é impressionante, né? Se você for ver, por exemplo, a própria Amarelinha, lembra? Amarelinha, a gente jogava quando era criança. Enfim, pessoas que têm a minha idade aqui ou menos ou até mais, né? Eu tô com 42 hoje, vai lembrar da Amarelinha? Cara, a Amarelinha são as sefirotes da árvore da vida. Então tem uma transcendência ali dos chakras que vão desde o mais básico aos chakras mais elevados. O xadrez também, por exemplo, são 64 quadradinhos daquele. São 64, então na verdade faz parte de um conhecimento milenar, que é do I Ching. São os hexagramas, né? Os hexagramas e os trigramas. Isso é um conhecimento milenar que foi colocado no xadrez. Quem criou o xadrez sabia disso. Quem criou o baralho, independente de qual for o jogo, também sabia disso, né? A quantidade de cartas. Então isso tudo são, por exemplo, graus de magia, são níveis evolutivos. No tarô também. Então, estamos começando aqui hoje, por exemplo, no episódio 0, pode-se dizer, com o arcano 0, que é o arcano do co-criador, é aquele que inicia, é aquele que dá o primeiro passo. Não adianta a gente querer mudar o nosso dia a dia se a gente não der o primeiro passo, dar uma de louco, né? E dar um primeiro passo para começar algo novo, né? Loucura é a gente continuar fazendo a mesma coisa e querendo o resultado diferente. Isso não existe. Você tem que criar alguma coisa nova, né? Dar uma de louco para co-criar alguma coisa nova, né? Fazendo a mesma coisa, não adianta, não vai ter um resultado diferente. Então o caminho é exatamente esse, né? Então desde sempre a gente está colocando na sociedade, né, uma série de coisas que as pessoas não se conseguem ver inicialmente, mas na verdade está lá. Um monte de caminhos de pessoas iniciáticas, né? Pessoas iniciadas que, na verdade, já sabem do sistema, já entendem a Matrix e já estão indo por um caminho de descobrir a matriz. O buraco é muito mais embaixo, né? A matriz é que é a questão. É a matriz que nós temos que começar a descobrir. O caminho do despertar é um caminho para descobrir a matriz. Que é a base, né? É a estrutura, na verdade, do que criaram aí da Matrix, né?
Então, esse é o caminho do retorno, pode-se dizer, que é um retorno, na verdade, a evolução acontece em espiral, né? Já tem a Fibonacci aí, inclusive, já mostrando, inclusive, como que é a criação do próprio mundo, né? E a gente pode viajar nisso também, inclusive, por exemplo, o movimento da Terra, ela se movimenta aproximadamente 180 mil quilômetros por hora em espiral, que é a Fibonacci. Né? Isso é matemática, estou juntando aqui também física, tem uma série de coisas que também que entram no meio. Então o movimento, por exemplo, da flor da vida é essa, o movimento da criação de uma flor é esse, o movimento de um feto, de uma criança quando vai se formando, também tá a Fibonacci ali. A Fibonacci ela está em tudo, então é uma espiral evolutiva, né? A gente está aqui agora passando por um nível de evolutivo, daqui a alguns anos estamos passando numa roda, podemos até passar pelo mesmo que não é o mesmo, né? Entre aspas, é uma oitava superior ali daquele nível, né? Enfim, então são coisas que estão por aí a todo momento. O filme Avatar, cara, você se questiona, né? Não é possível que o James Cameron lá criou o Avatar e ele tem esses detalhes, todas essas coisas de um outro mundo imaginário, né? Da onde ele tirou isso? É interessante, tem muitas pessoas que muita gente não sabe, na verdade, que estão com a visão astral aberta, criando coisas para o mundo que a sociedade que ainda dorme não sabe. Harry Potter é outro, da Joanne K. Rowling, né? Então, na verdade, são obras feitas do sistema, mas que despertam pessoas que já têm um canal aberto, percebe, isso não é só ficção, né? Isso não é só fantasia, isso não é só conto de fada, né? E aí a pessoa percebe que existe uma lógica, uma importância dentro desse processo, né? Todos os sábios do passado, na época dos grandes declínios de Atlântida, do Egito, etc. e tal, justamente eles perceberam que a maneira de perpetuar o conhecimento seria, né, através dos jogos de azar. Então criava lá os baralhos, os jogos, que aí quem fosse um pouquinho mais conectado ia lá falar, né? Isso não é só um jogo, né? E na verdade, pelo menos o meu caminho foi assim, né? Eu comecei a brincar com baralho, né? Eu comecei a estudar esse baralho comum, né? Desses de poker mesmo, né? Eu comecei a olhar aquilo ali, eu falei, isso aqui não pode ser um jogo, né? Ele tem lá, né, toda uma harmonia estrutural, como tudo que na verdade tem, né, no universo, né? E é bem interessante que todos os modelos, né, institucionais, eles todos foram criados na antiga Atlântida, que já sucumbiu há mais de 12.500 anos, e nós estamos hoje ainda tentando replicar os modelos, né, que fez aquela sociedade, né, derrocar, acabar, né, se autodestruir, né? Então nós temos, né, todo esse processo aí. E nós estamos inclusive, né, criando aqui agora as bases da nossa escola Atlante, resgatando esse conhecimento dos remanescentes Atlantes, dos altos sacerdotes Atlantes, para que a gente acerte dessa vez a linha. Pegue o melhor deles, né? E coloque aqui uma transformação para criar algo totalmente novo e que vá realmente por um caminho evolutivo de sucesso, né? Não tem um declínio, como lá na Atlântida aconteceu. Aqui no nosso sequência de podcast, nós vamos estar desvelando, desmistificando, desacortinando, mostrando uma nova versão, um outro lado da moeda de muitas coisas, mas é na Escola Atlântica que a gente vai poder aprofundar e revelar os verdadeiros segredos, os mistérios, né? Porque essas coisas são escondidas. Primeiro, né? Porque não querem que todo mundo saiba de tudo, porque aí não teria o líder religioso, o líder político, etc. e tal, né? Então eu e o Rodrigo, né, estamos juntos em estudos há bastante tempo, e uma das nossas andanças, né, a gente
teve acesso, né, aos famosos chakras sociais, né, da sociedade. Da Atlântida. Da Atlântida, né? E aí, né, eles são justificados, né, como o homem se reuniu em grupo para poder desenvolver a agricultura. Só que para a agricultura se desenvolver, ele começou a produzir alguns instrumentos, gerando o segundo chakra social, que é a tecnologia, né? Então precisou, né, a cultura, na verdade, desculpa, né? A cultura para poder desenvolver os instrumentos para, né, aquela base da agricultura. A cultura, então, foi se desenvolver gerando parafernalias para poder, né, trabalhar na cultura e na agricultura. Uma vez, né, que a tecnologia, né, na verdade, ela se instaura, precisamos preparar as pessoas para lidarem com essas tecnologias. Surgiu a cultura, as escolas, né? E para, na verdade, né, doutrinar, né, esses conhecimentos, se instituiu o chakra social, né, da política, né? Então você começa a agregar, né, economia, tecnologia, cultura, agricultura, né, sobre essa base política. E o chakra superior é o chakra da espiritualidade, mas que a maioria das religiões usa também como força motriz para manter-nos servos, né, do sistema. Então, recapitulando aqui para vocês, tá? Contando de baixo para cima, né? Os chakras sociais da Atlântida era agricultura, cultura, tecnologia, economia, chácara cardíaco, educação, chácara laríngeo, política, ou novas leis aquarianas, que a gente chama, que nós vamos inclusive passar também, fomos falar aqui também sobre elas para vocês, que são as novas leis aquarianas, são as leis que regem a quarta e a quinta dimensão, que os atlantes utilizavam, e nós recebemos, né, espiritualmente também, e vamos falar sobre isso. E o sétimo chakra, que é o do religare, né, a nossa religação com o nosso eu superior, independente de qualquer tipo de religião, né? E esses mistérios, eles só existem, esses segredos velados, né? Esses mistérios aí enraizados em tudo, né? Em religiões, em ordens iniciáticas, em tudo. Eles só existem, né, porque as pessoas desconhecem ainda essa raiz matriz. Então, esse lado da matriz, né, onde está ali realmente a base. A partir do momento que a gente descobre a base, acabou o mistério. Então, por isso que você acaba indo por um caminho de não ter religiões, não ter nada, né? Porque quando acaba o mistério, não tem porquê, nenhuma instituição ela tem fundamento de existir, quando não tem o segredo. Né? Então, por isso do caminho desvelado do nome desse podcast é que a partir daqui nós vamos mostrar para vocês e passar para vocês esses segredos ocultos realmente em uma série de religiões que existem e ordens iniciáticas. Nós vamos falar aqui também sobre livros sagrados, vamos falar sobre vários deles, Bíblia, Alcorão, Bhagavad Gita, vamos falar sobre vários deles, Velho Testamento, enfim. E vamos passar para vocês aqui, né, tudo que tem por trás. E aí temos, né, obviamente, né, supostamente, até mesmo pelo avanço da internet, onde é possível ter acesso à informação de maneira muito mais fácil, né, do que era, né, em tempos passados. Né, hoje você consegue baixar N PDFs, né, de livros antigos, modernos, etc. e tal. Mas eu estava pensando aí, quando o Rodrigo está falando dos 7 chakras, estava com o número 7 na cabeça, eu sempre costumo dizer, né, que não existe bons livros de numerologia. Na verdade, eles estão todos muito básicos, eles são todos muito crus. Mas existem excelentes livros por aí publicados de números. E eu lembro,
né, de um livro, né, desses que você empresta e depois nunca mais ninguém te devolve, né? É um livro chamado Números, Magias e Seus Mistérios, e que se encaixa com todos os nossos temas do podcast, porque tudo é número, né? Mas especificamente ele tem um pedaço ali que ele fala do número 0, né? Que o zero ele surgiu no italiano na palavra zéfiro, né? Que na verdade era o sopro divino. E por um lado ele veio virar, né? O zéfiro ele evoluiu para a palavra sefira, da árvore da vida, que lá no francês virou cifre, cifra. E por outro lado, o zéfiro evoluiu para a palavra zero. Então, por um lado, ele evoluiu, né, para sefira, cifra, aquilo que tem valor, e para outro lado ele evoluiu para a palavra zero, aquilo que não tem valor, o famoso zero à esquerda, que não acrescenta nada. Então, né, até o zero, né, ele é um número, na verdade, muito importante, porque ele tem... É o mais importante, na verdade. Ele tem o princípio, né, masculino e feminino no potencial latente dele, né? E o zero é isso. Nós estamos começando nosso programa zero aqui hoje, né? E a gente não sabe, né, como ele vai, na verdade, evoluir, né? O zero ele tem o formato de um ovo, não à toa, né? Esse ovo, daqui a pouco, ele está rompendo, né? No nosso programa 1, ele vai estar crescendo. Então, eu tenho uma personalidade, o Rodrigo tem outras, temos ideias, temos as sugestões, né, de você, mas Caminhos Desvelados vai ter a personalidade dele própria, vai ter a alma dele, e ele vai crescer e evoluir. Aonde isso vai parar, a gente descobre junto no futuro. E a prática que eu queria deixar para vocês também, né, é a prática do 3, 6 e 9. Então você que está aí querendo transferir, aí, tem uma transição de carreira, então a gente vai ter, você pode fazer uma prática aí que é o seguinte: durante 3 meses, você vai, como o louco do Arcano Zero aqui do tarô, você vai planejar algo, vai estruturar esse algo. No segundo, de 3 a 6 meses, né, você vai aí começar a desenvolver né, o teu processo, né, fazer os seus testes, implementar esse processo para ação, né? Isso. E no 9 você vai decidir. Então, e também tem uma outra coisa também que eu queria falar sobre isso, que é o seguinte: decidir tipo o que você vai fazer, né? Já ali, decisão, o 9. Mas é importante que faça isso de uma maneira tranquila. Nunca largue o teu emprego de CLT para ir para alguma coisa nova assim, do nada, do zero. Porque isso é muita loucura. E tem muita gente que se dá mal nesse sentido, de largar um trabalho certo por um trabalho ainda incerto, um trabalho ainda duvidoso, um trabalho ainda inicial. O nome já diz, transição de carreira, tem que ser uma transição. Exato. Né? Agora, né, se o destino te ajudar, né, se você, em vez de demitir o teu chefe te demitir, pode ser o momento, o empurrão do destino para você ir com tudo dentro do teu sonho. Né? Então, na verdade, cada vez temos mais empreendedores, cada vez temos um mundo onde as pessoas, né, querem ter mais autonomia, mas a gente tem que entender que quem é MEI, quem é profissional liberal, você não é só mais um número, né, do sistema que vai ser contribuinte para pagar aquelas taxas, etc. e tal. Né? Quem é empreendedor, na verdade, ele está apostando, né, no modelo de vida que ele acredita que dá certo. E quando você acredita que dá certo, né, já é a ferramenta principal para que isso aconteça. Tá? Então, você que está aí do outro lado, que na verdade se identificou, né, com esse processo, vamos pensar assim:
né, lutar pelo nosso sonho, mas de maneira planejada, mesmo porque tudo que é planejado tem muito mais chances de dar certo, né, do que aquilo que acontece por impulso, por instinto, né? Então, se você gostou aqui desse episódio, clica no sininho, notificação acesa aí para você, curta, compartilhe, que no próximo também estaremos juntos. Compartilhe principalmente com todas aquelas pessoas que acham que precisa de um empurrão ali para demitir o chefe e ser feliz. Né? Estamos juntos, a gratidão para todos aí. Esperamos sugestões aí para nós estarmos desenvolvendo e desvelando segredos para vocês. Coloque sua opinião e uma mensagem então pra gente, ou dica até, né, ideias de também novos capítulos. Até. Tchau, tchau. Tchau.